Olá, alunos. Mais uma vez aqui com um novo vídeo. Agora conteúdo sobre os governos Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros foi o primeiro presidente do Brasil após Juscelino Kubitschek. Ele foi eleito e assumiu no ano de 1961. Seu vice era João Goulart, que tinha o apelido de Jango, certo? Esses políticos eram políticos populistas, assim como a gente tem visto nos nossos últimos conteúdos. Bom, esse primeiro slide aqui, eu trago a figura do Jânio Quadros, certo? E, se você observa, ele tem no slide aqui o fundo, a bandeira do Brasil, e do lado tem uma vassourinha. Bom, a vassourinha, ela fazia parte do slogan de campanha do Jânio Quadros, que era um político que dizia que iria varrer a bandalheira do Brasil, varrer a corrupção no Brasil. Então, você pode perceber que esse discurso é um discurso antigo. Já na década de 60, nós tínhamos políticos que prometiam isso. E por ser um político populista, esse cara falava aquilo que o povo queria escutar para ser eleito. Enquanto político populista, o Jânio Quadros ele praticava algumas coisas bem excêntricas mesmo, para se dizer parecido com o povo. Como, por exemplo, andar com um terno fora de moda, porque o povo não tem dinheiro para comprar um terno da moda. Dentro desse terno andar com um sanduíche de pão com mortandela, porque o povo não tem dinheiro para comer um lanche decente. Ele fingia desmaios enquanto estava fazendo a sua campanha eleitoral, porque dessa forma ele dizia que trabalhava muito, e o povo trabalha demais e anda desmaiando por aí, né? Sem falar que ele também jogava até talco no cabelo para falar que tinha caspa, porque povo tem caspa. Vamos ouvir um trechinho aí da campanha, da canção de slogan, o jingle da campanha do Jânio Quadros para as eleições de 1961. Escuta aí. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. E aí o Jânio Quadros acabou sendo eleito, né? A gente pode ver no próximo slide, a população abraçou a vassourinha e nesse discurso aqui, como a gente pode ver, no discurso de campanha dele, o povo com as vassourinhas na mão, aí, todos vibrando com as palavras do Jânio Quadros. E aí o Jânio Quadros foi eleito. E o governo dele tem essas características aí, ó. Na política econômica, ele tentou controlar a inflação e a dívida. Na política externa, ele acabou se alinhando com governos socialistas, como o de Cuba, China e principalmente da União Soviética. Lembrando que naquela época nós tínhamos a Guerra Fria e o Brasil era aliado dos Estados Unidos. E aí me vem o Jânio Quadros se aproximando desses governos socialistas. Então, ele vai sofrer muita oposição mesmo, principalmente dos Estados Unidos. Além de condecorar o Ernesto Che Guevara, que foi um dos líderes da Revolução Cubana. Então, isso aí já gerou uma grande polêmica no governo dele. E aí, ele começa a sofrer forte pressão da oposição, e o Carlos Lacerda, mais uma vez, entra na história aí e começa a denunciar o Jânio Quadros por uma série de questões. E na mesma semana, no dia 25 de agosto, na semana em que estava se completando anos do suicídio do Getúlio Vargas, o Jânio Quadros tem a ideia de renunciar, porque ele acreditava que o povo iria o trazer de volta nos braços ao poder, né? E ele resolveria esse problema de oposição, então ele resolve renunciar, alegando que forças ocultas estavam impedindo ele de governar. E aí ele renuncia, só que o povo não tem reação nenhuma e ele acaba saindo do poder. E ficou um impasse, porque o pessoal não queria que o João Goulart assumisse, né? Então, para o João Goulart assumir, é aprovado o parlamentarismo no país, porque as pessoas... O governo brasileiro, os conservadores, os políticos conservadores queriam controlar o João Goulart, uma vez que
eles estavam com medo de que o socialismo fosse implantado no Brasil. Está aqui uma imagem para demonstrar a polêmica do Jânio Quadros. Por exemplo, o Jânio Quadros proibiu a briga de galo no Brasil, proibiu que as mulheres fossem de biquíni para a praia, e aqui essa imagem mostra bem essa questão dele ter condecorado o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Então está aqui ele condecorando o Che Guevara e, ao mesmo tempo, tendo relações com os países capitalistas, no caso aí os Estados Unidos, né? Até o repórter aqui na charge ele faz esse comentário, certo? Então ele acaba renunciando e para o lugar dele tem que assumir esse camarada aí, o João Goulart. Só que, como eu falei, os conservadores, os políticos conservadores tentaram barrar a posse do João Goulart e explode uma campanha pela legalidade, para se cumprir a lei. A lei é o quê? O vice assume no lugar do cara que renunciou. Aqui nesse mapa mental a gente vê uma linha do tempo, pegando desde lá do Jânio Quadros, o momento que ele foi eleito, as ações polêmicas dele, a questão da política externa se aproximando dos países socialistas, até a renúncia dele. Então aí explode uma campanha de legalidade para que o João Goulart assumisse, e para assumir decidiram criar o parlamentarismo no Brasil. E o primeiro-ministro brasileiro foi o Tancredo Neves. Bom, em 1963, vão fazer um plebiscito para consultar a população brasileira para saber se eles queriam que continuasse o parlamentarismo ou que se voltasse o presidencialismo. No resultado desse plebiscito, o presidencialismo venceu. E aí o João Goulart passa a governar com os poderes em suas mãos. E aí o João Goulart ele propõe as reformas de base, que são essas daí, ó. Reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma eleitoral e reforma tributária. A reforma agrária chama muita atenção porque precisa de se desapropriar os grandes latifúndios para que esse latifúndio seja distribuído para as pessoas que não têm acesso à terra. No caso, milhões de lavradores aqui, como a gente vê nesse arquivo do slide. Bom, e isso também é uma bandeira de luta comunista. Então isso vai gerar uma grande polêmica no nosso país, né? E aí os setores conservadores da nossa nação começam a se articular para derrubar o João Goulart. Até ocorre a marcha com Deus pela família, enfim, começa a ocorrer grandes articulações e aí o João Goulart, no final de março de 1964, é afastado do poder. O pessoal da esquerda diz que é golpe, o pessoal da direita fala que foi uma contra-revolução. E o fato é que a partir de abril de 1964 começa um período que a história chama de período de ditadura cívico-militar, certo? Que vai de 1964 a 1985, ok? Então, para essa aula era isso. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.